Pra mim não tem diferença, cara, entre marketing e vendas. Pra mim é a mesma coisa. Que eu tinha o sonho, a ambição. Meu pai tinha alguns negócios na época e ele tinha um sócio que era professor da universidade aqui, professor de disciplinas de marketing, né? E meu pai ia pra casa com livros, assim, de agência, DPZ, Dualib e tal. Ele chegava com esses livros. Que legal. Eu lia, cara, adorava. E aí, eu quero trabalhar em agência. Aí tinha dúvida no passado se eu queria estudar publicidade ou propaganda ou se estudar marketing, né? Acabei estudando marketing. E aí, no primeiro estágio que eu fui fazer, eu fui trabalhar numa editora de livros, no departamento de marketing. Só que naquela época, naquele momento, naquele lugar, o marketing basicamente suportava um evento ou outro e trabalhava com as artes, editava, organizava o site e tal. Pra mim era pouco. Tipo, eu achava muito pouco aquilo. Eu ia perguntar se você já gostava, mas você já sentiu que não era só isso, né? Sim, mas então, em tão pouco tempo, a gente tinha um diretor na época que o cara, como em muitas empresas, né? Eu já passei também em alguns lugares que eu trabalhei que eu era responsável pelas duas áreas, tanto vendas como marketing. E aí o meu diretor na época, não, bro, vai trabalhar com vendas aqui, vou trabalhar com as livrarias, vendas consignadas, organizar, e eu fui para vendas, tipo, muito rápido. Então a minha mentalidade, enquanto a gente estudava, mentalidade assim, vendas e marketing, cara, é a mesma coisa. Eles têm mudado os cargos dos CMOs, que têm virado basicamente CDOs, pessoas de growth. Então não tem mais o departamento de marketing. Isso já aconteceu na Mars, na Unilever, entre outras empresas. Só que eu acho que o mercado começou a notar essa mudança quando essas empresas de consumo começaram a fazer. Mas a gente pega o nosso mercado B2B, por exemplo, mesmo que a gente não tenha mudado essas letrinhas tão importantes aí, com C na frente e outras depois, mas isso já vem acontecendo. A gente já tem uma visão integrada com vendas porque é parte da nossa sobrevivência ter essa integração. Mas acho que esse movimento já tem acontecido, essas empresas já têm enxergado o marketing como um motor de geração de receita e de crescimento das empresas, que não trabalha especificamente na geração de demanda, mas trabalha em todo o ciclo. Na geração de demanda, na conversão de oportunidades, crescimento da base de clientes e junto com o RevOps, né? Eu acho que esse é o caminho. Acho que em termos de estrutura, isso é muito mutável, né? Que toda hora muda, tal. A gente tem que estar sempre atento e é algo muito dinâmico. Mas eu acho que o que funciona, o que tem funcionado hoje é você ter uma área de RevOps acima, sim, de receita, e abaixo essas três áreas, marketing, vendas, no nosso caso, por exemplo, B2B, operações também, né, dos clientes correntes, e você trabalhar de forma orquestrada. A gente fala muito de orquestração na NT, né, mas a gente tenta ter essa visão para tudo que a gente faz. Cara, como que a gente pode orquestrar esse processo? Como que a gente pode fazer todas as áreas, pessoas ou departamentos trabalhando da mesma forma, com o mesmo objetivo, integrar as ideias. Então, eu acho que é muito essa tocada aqui que a gente vai ver daqui para frente. Tem um outro movimento que eu acho que tem algum nível de influência, apesar dele estar muito imaturo ainda, que é do ABM, porque por si só, para fazer acontecer, já necessita uma comunicação muito boa ali entre as áreas, né? Especialmente as empresas de vendas enterprise, que tendem a ir para esse lado aí, né, para esse approach de go-to-market, elas entendem que isso é necessário, que assim, que primeiro que o framework faz sentido, né? Para ele acontecer, tem que ter essa comunicação. E mesmo que eles não implantem o framework na prática, essa integração tem que existir para qualquer forma ali de geração de demanda, né? Se eles fazem só inbound, só outbound, não é um gera lead e o outro converte. Cara, total. Você é o mestre do ABM, né? Para suas empresas, tal. Você entende muito disso e eu concordo plenamente. O que são os principais ofensores aí que faz tanta empresa ainda ter times tão separados que não se conversam? Olá pessoal, aqui é o Kelmer, estamos para mais um Bowie Talks, o podcast feito aí para ser de cabeceira das lideranças de marketing, vendas e receita. E como sempre, estamos com um super convidado aqui. Dessa vez eu vou ler o currículo aqui rapidamente. Bruno, da NT Consult, está como CMO da NT Consult, que é uma empresa especialista em agente QI e orquestração de processo. Bruno construiu uma carreira em vendas enterprise, com quase 20 anos de experiência em empresas de consultoria, engenharia, mobilidade e tecnologia. Vamos falar dessas viagens que você fez aí. Hoje é responsável pela estratégia global de marketing e growth da NT Consult, ajudando a impulsionar o crescimento da companhia em diferentes mercados. Bruno, bem-vindo. Conta um pouco pra gente aí sobre essa experiência toda que você acumulou em diferentes mercados e o que você viu de distinção aí principal entre eles. Kelmer, primeiro, prazer imenso estar aqui. Super obrigado pelo convite, é uma honra. Pude acompanhar outras pessoas, outros colegas que passaram aqui nessa bancada, nessa mesa, então realmente uma honra estar aqui com você, cara.
Você comentou dos setores, né? Tecnologia, consultoria, engenharia, mobilidade. Eles têm algumas similaridades entre eles. Acho que ao longo da minha carreira eu dei a sorte ou o azar de sempre já começar trabalhando com enterprise sales, né? Desde o início. Sorte ou azar, boa. Eu não sei ainda. Um dia eu vou descobrir se isso foi bom ou ruim. Mas acho que uma similaridade que todos esses setores ou empresas que eu atendi, que eu trabalhei, desenvolvi ao longo da minha carreira, são enterprise. E, claro, cada setor tem uma similaridade, né? Eu acho que uma grande diferença, assim, quando a gente fala, por exemplo, de mobilidade, que é uma empresa de engenharia alemã, um Engineering Service Provider, que basicamente desenvolve veículos e soluções de mobilidade para montadoras, por exemplo. Aí é um mercado muito nichado, não só no Brasil, mas no mundo todo. Na última década aumentou muito o número de montadoras, né, com o advento dos veículos elétricos, muitas montadoras da China, do leste europeu e tal. Mas é um mercado muito pequeno, então se você compara com consultoria, que você tem uma capilaridade maior e também com tecnologia, então acho que uma diferença grande desses setores de mobilidade era complexo vender, porque eram poucos clientes. Mais complexo ainda. Mais complexo ainda, relações assim de longuíssimo prazo, cliente que, sei lá, tinha cliente que tinha 30 anos que era cliente, sabe? Então, imagina, você tem que ter um histórico, um track record, assim, muito bom de entrega de projetos, de resultados com os projetos, para você continuar trabalhando. Você pode trabalhar 30 anos com projetos bons, belas entregas, mas se você pisou na bola uma vez, você vai ter um problema gigantesco, assim, para recuperar. E aí eu penso dessa forma. Quando você vê para tecnologia, que é onde eu estou inserido hoje, é um mercado maior, tá? Apesar da NT, a gente está muito focado no mercado financeiro, entre outros setores, mas principalmente no mercado financeiro. Eu vejo que o mercado é maior, é mais abrangente e a gente, em termos de mentalidade como setor, acho que é mais evoluído também. Acho que tem menos barreiras, assim, de você entender quem é parceiro, quem é concorrente. Acho que todo mundo é um pouco, dependendo do tipo de atuação, do tipo de formato, tipo de negociação que você está participando. Então, na minha visão, é um setor mais maduro, assim como um todo. Desde estratégias de marketing, estratégias de eventos, estratégias de conteúdos como um todo, eu vejo tecnologia mais maduro e mais evoluído comparado com outros setores. E eu concordo. Vejo muito isso até pela nossa carteira de clientes da Boia, majoritariamente empresas de tecnologia. E quando a gente conversa com empresas de outro setor, parece que é mais difícil. Sim. Né, ter a conversa ficar ali no mesmo nível, tem que ir para uma parte mais de educação e contextualização. Tem que educar, dar um passo atrás, evangelizar, ensinar alguns conceitos, explicar aquilo por que deu certo, por que funciona, para depois você avançar e conseguir, enfim, seguir em frente, né, com o processo. Exatamente. E antes da gente entrar aqui no tema de hoje, que é marketing e vendas como um só motor de receita no crescimento enterprise, eu quero fazer só mais uma pontuação aqui, que no seu currículo tem algumas, eu vi ali pelo menos 3 passagens como, hoje você é CMO, né? Mas essas passagens como head de vendas, diretor de vendas. Sim. E eu gosto muito de pessoas de marketing que vêm de vendas, né? Que a origem é de vendas, que começou ali como vendedor. Eu gosto muito, assim, que é um marketing que a gente acredita, né? Quando se fala em geração de demanda, um marketing muito voltado ali para lá na ponta gerar receita. Eu imagino que isso deve te fazer ser um CMO diferente, pelo menos, né? Como que é para você, e você acredita que realmente tem vantagem nisso? Eu vou estar advogando em causa própria aqui, né? Para mim tem bastante vantagem. Primeiro, porque para mim não tem diferença, cara, entre marketing e vendas. Para mim é a mesma coisa, sabe? É curioso porque quando eu estava ainda eu estudei marketing, né? Na época, administração e marketing, que eu tinha o sonho, a ambição. Meu pai tinha alguns negócios na época e ele tinha um sócio que era professor da universidade aqui, professor de disciplinas de marketing, né? E meu pai ia para casa com livros, assim, de agência, DPZ, do Alib e tal. Ele chegava com esses livros. Que legal. Eu lia, cara, adorava. E aí, putz, eu quero trabalhar em agência. Aí tinha dúvida no passado se eu queria estudar publicidade ou propaganda ou se estudar marketing, na cabeça estudando marketing. E aí, no primeiro estágio que eu fui fazer, eu fui trabalhar numa editora de livros, no departamento de marketing.
Só que naquela época, ou naquele momento, naquele lugar, o marketing basicamente suportava um evento ou outro e trabalhava com as artes, editava, organizava o site e tal. Para mim era pouco, tipo, eu achava muito pouco aquilo. Eu ia perguntar se você já gostava, mas você já sentiu que não era só isso, né? Sim, mas então, em tão pouco tempo, a gente tinha um diretor na época que o cara, como em muitas empresas, né? Eu já passei também em alguns lugares que eu trabalhei que eu era responsável pelas duas áreas, tanto vendas como marketing. E aí o meu diretor na época falou, não, Bruno, vai trabalhar com vendas aqui, trabalhar com as livrarias, vendas consignadas, organizar, e eu fui para vendas, tipo, muito rápido. Então a minha mentalidade, enquanto eu ainda estudava, mentalidade assim, vendas e marketing, é a mesma coisa. Afinal, tem que pensar da mesma forma, na minha visão, né? Então, eu acho que sim, eu posso ser um CMO diferente, não sei se bom ou ruim, mas eu acho que eu penso diferente, porque eu acho que essa vivência em vendas me dá para ter uma visão ainda mais no B2B, assim, enterprise, cara, do que funciona, onde a gente pode colher os melhores insights, os feedbacks, sabe? Onde eu posso ajudar melhor meu time de vendas, seja numa abordagem, num artefato diferente, como que eles vão vender, onde está aquela barreira. E dessa forma, e eu estava pensando sobre isso, inclusive hoje, como marketing, aí eu consigo olhar todas as contas que a gente está atendendo, todas as contas, todos os times de vendas, todas as ações, tudo que a gente está fazendo, e direcionar, claro que os meus pares, né, diretor, VP de vendas, de RevOps, também a gente trabalha muito em sintonia, muito de forma sincronizada, mas eu acho que é diferente. Eu ainda gosto de vendas, participo de reuniões com o time de vendas, apresentação de propostas, mas principalmente para colher insight, trazer para o nosso time de marketing, definir as estratégias e depois a gente replicar e conseguir replicar e aumentar isso para outros clientes, para outros mercados. E por isso que vai ser muito fácil a gente falar sobre o tema de hoje, né? A integração de marketing e vendas é talvez uma das pautas mais antigas, né, do nosso meio aí, e ainda não resolvida, senão a gente já tinha pulado de assunto também. Pois é, quanto tempo a gente fala sobre isso, né? Eu tô há 10 anos nesse mercado, desde quando eu comecei. Você tá há 20, aí você pode dizer melhor. Cara, a gente fala sobre isso há muito tempo. Eu acho que eu pude acompanhar todas as evoluções e tudo que aconteceu ao longo, sei lá, desses 20 anos, né? Entre tanto o departamento de marketing como vendas. Como que eles evoluíram tal, e como que foram essas integrações ou não integrações ao longo dos anos. Mas acho que é um assunto que a gente trata há bastante tempo. Eu acho que vai continuar tratando ainda por bastante tempo, mas eu vejo até um movimento bem recente. Eu vejo agora, sei lá, nas últimas semanas ou meses, alguns movimentos assim que aconteceram que eu acho que estão dando um panorama diferente dessa visão e como que as pessoas vão enxergar essa integração dessas duas áreas assim daqui para frente. Legal. Você acha que entre esses movimentos, eu vejo, por exemplo, o papel do CRO tem sido mais comum de se ver, né? Uhum. Quando saiu ali Receita Previsível, acho que começou a surgir essa posição, ainda era muito difícil da gente encontrar. Tem a ver com isso também? Você vê outros movimentos? Eu acho que tem a ver com isso e tem também um outro movimento que eu tenho visto agora, algumas semanas atrás, grandes empresas de consumo, né, tipo a Mars, a Unilever, começaram a fazer uma mudança silenciosa. Eu falo desses dois casos porque, tipo, daqui a alguns anos vai ser case de faculdade, como Nestlé, entre outras, porque as empresas de consumo chamam muita atenção, né? E é o que dá case, dá para falar, dá história e tal. Mas o que tem acontecido? Eles têm mudado os cargos dos CMOs, eles têm virado basicamente CDOs, pessoas de growth. Então não tem mais o departamento de marketing. Isso já aconteceu na Mars, na Unilever, entre outras empresas. Só que eu acho que o mercado começou a notar essa mudança quando essas empresas de consumo começaram a fazer. Mas a gente pega o nosso mercado B2B, por exemplo, mesmo que a gente não tenha mudado essas letrinhas tão importantes aí, com C na frente e outras depois, mas isso já vem acontecendo. A gente já tem uma visão integrada com vendas, porque é parte da nossa sobrevivência ter essa integração. Mas acho que esse movimento já tem acontecido, então essas empresas já têm enxergado o marketing como um motor de geração de receita e de crescimento para as empresas, que não trabalha especificamente na geração de demanda, mas trabalha em todo o ciclo. Na geração de demanda, na conversão de oportunidades, crescimento da base de clientes, e junto com o RevOps, né, eu acho que esse é o caminho. Acho que em termos de estrutura
isso é muito mutável, né, Cameron? Toda hora muda, tal. A gente tem que estar sempre atento e é algo muito dinâmico. Mas eu acho que o que funciona, o que tem funcionado hoje é você ter uma área de RevOps acima, sim, de receita, e abaixo essas 3 áreas, marketing, vendas, no nosso caso, por exemplo, B2B, operações também, né, dos clientes correntes, e você trabalhar de forma orquestrada. A gente fala muito de orquestração na NT, né, mas a gente tenta ter essa visão para tudo que a gente faz. Cara, como que a gente pode orquestrar esse processo? Como que a gente pode fazer todas as áreas, pessoas ou departamentos trabalharem da mesma forma, com o mesmo objetivo, integrar as ideias. Então, eu acho que é muito essa tocada aqui que a gente vai ver daqui para frente. Tem um outro movimento que eu acho que tem algum nível de influência, apesar dele estar muito, acho que imaturo ainda, que é do ABM. Porque, por si só, para fazer acontecer, já necessita uma comunicação muito boa ali entre as áreas, né? E aí, especialmente as empresas de vendas enterprise, que tendem a ir para esse lado aí, né, para esse approach de go-to-market, elas entendem que isso é necessário, que assim, que primeiro que o framework faz sentido, né, para ele acontecer tem que ter essa comunicação, e mesmo que eles não implantem o framework na prática, essa integração tem que existir para qualquer forma ali de geração de demanda, né? Se eles fazem só inbound, só outbound, não é um gera lead e o outro converte, né? Cara, total, você é o mestre do ABM, né, para suas empresas, tal, você entende muito disso e eu concordo plenamente. Eu acho que o ABM é um pilar fundamental, assim, quando a gente fala de B2B Enterprise, porque é uma forma de você conectar tudo, integrar, né, decidir. Cara, você está atendendo uma conta que tem uma dor específica, né, você está ali no one-to-one, beleza. Quais são as outras contas do mesmo mercado, concorrentes dessa, que tem a mesma dor? Aí você já vai para o one-to-fill, beleza, já começa a pensar de outra forma. Aí você pode expandir, vai evoluindo. Mas concordo, o ABM tem que integrar tudo isso e você tem que suportar os times de vendas, né? Do tipo, sei lá, o time de vendas, assim, é muito complexo, né? O processo de vendas, um vendedor está na linha de frente, está no front, tal, trabalhando, ele está muito focado ali, sei lá, vou pegar o nosso cenário, o time de vendas que atende um grande banco, por exemplo. Ele acaba sendo um especialista naquela conta, ele sabe tudo daquela conta, ele tem que saber tudo daquela conta. O marketing tem que suportar ele com a estratégia ABM, sabe? Mapeando todos os decisores, os principais contatos, todos os trend topics do que tem acontecido naquela conta. Uma atuação muito mais estratégica, né? Não só operacional de criação de conteúdo, mas Exato. De trazer inteligência para a mesa. Exato. E aí, quando você faz para uma conta, por isso a importância da ABM, você está integrado, né? Você consegue capotar ou transformar essa estratégia, migrar essa estratégia para outras contas que são similares também. Sim. Estão no mesmo mercado, são concorrentes, têm a mesma dor e tal. Então, concordo. A ABM, cara, assim, está no B2B, se você não trabalha um ABM consistente, é muito difícil você prosperar se você não tem esse pilar fundamental bem estruturado. Falando em ABM, vocês estão já trabalhando com approach como da ABM ou ainda que fase que está isso? Cara, a gente está trabalhando, sempre dá para melhorar, né? Sempre tem muita coisa para melhorar, mas a gente está trabalhando, sim. Nosso desafio é escalar algumas ações que a gente já tem feito, tem estruturado, mas sim, a gente já tem trabalhado. Quando eu digo escalar, falei do mercado financeiro, mas a gente tem outros setores que a gente atua também, né? Então, tentar escalar para outros setores que são similares em termos de dores, assim, ou de desafios. E não só Brasil, mas globalmente também. A gente tem um desafio grande na América do Norte, né, que a gente está trabalhando. Mas eu acho que tudo conecta com uma coisa assim, que é importante, que quando a gente fala de estratégia de crescimento e desenvolvimento de mercado, eu gosto muito da estratégia dos 3 horizontes, né, Three Horizon Strategy, que é muito assim. Eu acho que aí eu vou conectar com a primeira pergunta da questão do marketing, geração de demanda também, que é assim, nessa estratégia, que eu já apliquei em várias outras empresas que eu já passei, assim, você tem um primeiro horizonte de crescimento que, segundo o método, 60% da sua receita que você vai crescer, que você vai continuar evoluindo, vai vir da sua base atual de clientes. Beleza. Esse é o primeiro horizonte. O segundo horizonte está ali em torno dos 30%, que o que você vai fazer? Você vai pegar aqueles clientes e aquelas atividades que você desenvolve para aqueles clientes, você vai levar o mesmo tipo de atividade para outros clientes do mesmo setor, que são concorrentes. Então, esse seria o segundo horizonte. Mas sempre pensando, sabe, uma ideia de crescimento. E no terceiro horizonte, que é uma camada muito menor,
em torno de 10%, aí você vai pensar em novos mercados, novos clientes, novas soluções. Por que eu estou falando isso? Porque, na minha visão, isso conecta diretamente com o ABM, porque o ABM que vai fazer você integrar tudo isso, sabe? Você vai crescer a sua base de clientes com o ABM bem estruturado, você vai pegar as ações que você faz hoje para a sua base de clientes, levar para outros clientes que têm a mesma dor com o ABM, e você vai pensar também outras estratégias de penetração, diversificação de mercado, novas soluções, também com a ABM conectando tudo isso. Então, acho que sim, cara, faz total sentido. Que legal, cara. Eu não sou familiarizado com esse método, seria? Vivendo e aprendendo, né? Não, e sabe, aí só conectando com a questão da geração de demanda do marketing, né? De acordo com o método, né? Se 10% da nova receita do dinheiro novo que você vai gerar vai vir de novos negócios, novas soluções que você não tem hoje, que não existe hoje, então você não pode olhar o marketing só para geração de demanda. Porque se você, dependendo de como você olhar o marketing só para gerar demanda, você está gerando demanda para esses 10% lá na frente. E os outros 80% aqui que vai gerar o seu crescimento. No seu dia a dia, que você vai evoluir, você não está olhando tanto. Se você pensar o marketing só para geração de demanda, sabe? Pô, vou gerar lead, manda para vendas fecha, tal. Cara, não, você tem que integrar o marketing de ponta a ponta. Meu objetivo, assim, até as discussões filosóficas que a gente tem internamente na NT, é meio que assim, cara, a gente vai mudar o nome do departamento, não vai chamar departamento de marketing, vai chamar departamento de estratégia, porque é departamento de estratégia. Não é marketing, é estratégia, pelo menos as pessoas vão ter um outro mindset. Todo marketing deveria ser, né? Exato. Às vezes mudar o nome ajuda a mudar a mentalidade, né? Simbologia ajuda. E eu fiquei numa dúvida, 60% vem da base. Se é uma empresa que não tem nenhuma ação ali de base, não está conseguindo extrair nada disso, você implementa esse método e consegue chegar nesse 60%? Já teve algum cenário assim? Já tive. Na verdade, é o que a gente chama é a fruta ao alcance da mão, né, cara? Tipo, isso é um pouco polêmico, assim, porque eu já tive em outros lugares que a gente tinha uma pressão muito grande, assim, cara, preciso crescer, quero novos logos. Quero novos clientes. Então você se esforçava muito para ter novos clientes e não olhava para a tua base, que o crescimento está ali na tua base, sabe? Quando eu comecei uma consultoria, aqui no Brasil, uma consultoria francesa, eu lembro que era jovenzinho, gerente júnior, tal, de vendas, era só vendas, mas aí que tá, era vendas e não existia departamento de marketing, né? Então, tipo, você tinha que desenvolver todas as suas ações e estratégias sozinho para você desenvolver o mercado. Não tinha LinkedIn, não tinha internet com as informações, então... Devia ser difícil, às vezes a gente tinha um valor econômico que chegava cedo, tinha um jornal lá, e o vendedor que chegasse mais cedo pegava o jornal, via as notícias e tentava prospectar alguém, descobrir um contato de alguma empresa e fazer isso. Ia lá e batia na porta, né? E ficava na recepção esperando um horário. Exato, ia lá e batia na porta. Decisor. Aí eu lembro que eu comecei, né, cara, aí tinha uma pessoa senior que saiu do time na época, aí caiu no meu colo, sei lá, 2 contas gigantescas, Petrobras e Vale do Rio Doce. Ô, louco. Imagina? No Rio de Janeiro, né? E você não tinha navegado nesse meio ainda, dessas gigantes ainda, até então? Eu até tinha navegado, mas aí o exemplo era assim, essas 2 contas caíram no meu colo para desenvolver, e era um time pequeno, sei lá, uma operação bem pequena, que já foi maior, tinha sido maior, diminuiu, mas era uma operação pequena. Aí comecei a trabalhar, Rio de Janeiro, tinha que viajar e tal, aí eu tinha uma pressão muito grande dos meus livros, não, você tem que desenvolver outras contas, tem que trazer novos clientes e tal. Aí, o erro do passado, né, vendo agora é fácil, mas você acaba não dando atenção para isso. Se eu tivesse parado tudo, não feito nada e decidido assim um objetivo, cara, eu vou desenvolver Vale do Rio Doce e Petrobras, por exemplo. Eu ia crescer, ia montar uma puta estrutura lá dentro. E eu não fiz. Mas é muito essa miopia do tipo, precisa crescer, vamos buscar clientes, precisa de novos logos. Cara, olha o que você tem hoje, o que você pode crescer. Os caras estão sendo bem atendidos, então? Então era uma conta que era pequena, que tinha um potencial para crescer, sei lá, 1000%, isso não foi feito, porque você não olhou, não cobrou da forma correta como deveria ter sido cobrado, olhado, colocou os objetivos. E a gente falou sobre integração e eu queria ter te perguntado sobre os ofensores. O que você acha que... Eu tenho alguns em mente também, mas na sua opinião, o que são os principais ofensores aí que faz tanta empresa ainda ter times tão separados, que não se conversam? Cara, acho que a gente poderia gravar um podcast inteiro só para falar sobre isso, mas acho que o primeiro ponto tem muito uma questão de ego e vaidade envolvida, falar real. Infelizmente eu concordo. Né?
Eu acho que, assim, time de vendas e vendedor, e eu posso falar porque eu também sou vendedor, fui e vou continuar sendo. Cara, o vendedor é um ser místico, mágico, que tem que ser tratado diferente, sabe? A cabeça dele age diferente. Então, eu tenho meu VP de vendas nos Estados Unidos, ele fala muito isso. Bruno, o vendedor é um ser místico, um ser mágico, tem que saber falar com ele, tem que saber tratar, e é muito disso também. Só que o fato de você ter duas áreas, né, o Kelmer, que precisam trabalhar de forma integrada, com um tipo de remuneração diferente. Vendas tem remuneração variável, tem bônus, tem uma série de objetivos, marketing não. Eu acho que um ponto importante, assim, tem que ter uma transparência muito grande. E eu acho que marketing tem que tomar essa frente. Tem que chegar para vendas e falar, cara, tô aqui para te ajudar, ser muito sincero. E fazer uma pergunta sincera, o que eu posso te ajudar para você vender mais? Perfeito. Para o cara desarmar, do outro lado, para a pessoa desarmar, enfim, sentir que ele tem um aliado do lado dele e conseguir trabalhar junto. Tem muito um negócio assim, né? Tipo, lead, né? Para mim, eu tenho uma visão que, para mim, todo lead é do marketing. Não tem essa, o lead veio de tal lugar. Tá? Para mim, todo lead é do marketing. 100% do lead é do marketing. A não ser um lead, sei lá, que veio de um contato pessoal, que a pessoa não conhece a empresa, que o vendedor trouxe. Que gera relacionamento dele. Relacionamento 100%, e o cara fala, nem conheço a empresa, mas conheço você, então faz sentido. Tirando isso, tem que me convencer do contrário, tá? Tipo, me convença. Mas para mim, todo lead é do marketing. Porque você é influenciado pelo marketing de inúmeras maneiras. Seja um post, um conteúdo, um blog, cara, um evento que você participou, um podcast que você assistiu, tá? Você é sempre influenciado. E aí, só que quando chega um lead para venda, tem muita aquela questão do orgulho. Pô, o lead é meu, tá? O vendedor acaba não falando como aquele lead chegou, como que ele recebeu, muitas vezes é do marketing, sabe? E isso não dá visibilidade para o marketing também, melhorar as ações dele. Fala, porra, esse canal aqui tá funcionando. Tô conseguindo gerar lead. Esse tipo de conteúdo aqui, de meio de funil, que eu tô investindo mais, tá dando resultado. Só que o cara não tá sabendo que não tá recebendo feedback. Porque tem muito isso, o lead é meu, eu consegui, eu, né? A cultura do eu. Então, eu acho que o primeiro passo é ter uma conversa sincera e falar, cara, como que eu posso te ajudar? Tô aqui para fazer você vender mais, evoluir mais, ter mais vendas. Eu acho que nem seriam os ofensores, mas eu já estou indo na contramão aqui do que fazer para tentar vencer os ofensores, que eu acho que é muito a cultura organizacional também. Se você é um lugar que não tem essa cultura de colaboração, cara, dificilmente você vai conseguir fazer alguma coisa nesse sentido. Eu já vi, partindo de uma das áreas, né, essa busca e vamos sentar na mesa aqui e entender junto como a gente pode se ajudar e da forma que você deu o exemplo aí, acho que funciona também. Você acha que também tem alguma influência da gestão, de quem está acima dessas áreas? Às vezes o CRO, mas às vezes o próprio CEO, porque se os irmãos não se conversam, os pais vão lá e faz conversar e se entender, né? Sim. Você vê que isso aí também tem um peso significativo? Porra, você levantou um ponto super importante, concordo total, cara. Acho que tem um peso extremamente significativo. Que tem a ver com a cultura, né? Se não tem uma cultura colaborativa, você não consegue fazer isso, né? Eu lembro que logo que eu comecei na NT, né? Aí tive as primeiras reuniões de marketing com a minha liderança. E aí, cara, você chega cheio de ideias, dá pra fazer aquilo. Aí, pum, coloca você no chão. Meu líder falou assim, meu CEO falou, cara, você já participou de alguma reunião de vendas? Você já foi com um time? Você já viu os artefatos que os caras estão usando, que eles estão apresentando? Não. Tá bom, primeiro participa. Quem te falou isso? Meu CEO. Não, primeiro participa, depois você volta aqui e a gente conversa, né? Eu falei, não, tá bom. E... Cara, até você não tinha feito isso ainda. Pois né? Não tinha feito. E o que é interessante, assim, por isso que isso é muito cultural, né? E eu sei, já trabalhei em outros lugares que isso não aconteceria. Não teria essa colaboração, trabalhar junto, era um ambiente muito mais de competição entre áreas, isso vem da cultura, do CEO, da alta gestão. Então, eu acho que sim, tem um impacto assim, extremamente forte e significativo, como você comentou. E um outro ponto que eu acho que vale citar aqui também é em relação à definição de objetivos, métricas, os indicadores ali, né? Acho que parte dos indicadores dá para ser compartilhado entre marketing e vendas, principalmente volume de pipeline gerado. É responsabilidade total das duas áreas, né? E aí até descer para alguns microindicadores que aí compete mais a marketing ou mais a vendas,
Antes disso, tem muitos que podem ser compartilhados. Você já viu casos que isso ajudou de fato também? Já, totalmente, e vou além, assim, acho que não só a meta do pipeline gerado, acho que você ter a meta do resultado mesmo, sabe? De receita. Receita também. Qual que é o nosso objetivo para esse trimestre? Qual que é o nosso objetivo anual? Eu acho que tem que ser um número que tem que ser dividido à mesa. Todo mundo tem que sentar na mesa, tem que ter o mesmo objetivo. Acho que quando você coloca esse mesmo objetivo, você tem as pessoas no mesmo barco. E aí todo mundo começa a se ajudar e navegar e colocar foco, força com esse mesmo objetivo. Claro que, assim, todos os outros faróis, né, Kelmer, tipo, cara, quantos leads a gente gerou, quanto a gente está crescendo nesses canais, tal, tudo isso é importante para você saber como você está em cada um deles, mas no final, cara, a quantidade de negócio gerado, e você faz a engenharia reversa. Então, a gente está dentro do nosso forecast, que a gente está conseguindo atender? Não, a gente está com gap de X%. Puta, tá bom. O que a gente vai fazer para suprir esse gap? Aí volta uma casa. Tá, quanto a gente tem de pipeline? O pipeline que a gente tem, se a gente fechar tudo que a gente tem aqui, a gente consegue atingir esse gap? Puta, consegue. Então, beleza. Vamos correr para fechar. Não consegue. Puta, tem que gerar mais pipeline. Aí você vai, voltando casinha e você... Mas tendo o objetivo principal lá na frente, de receita. E para mim, assim, esse é o principal KPI, tá? O principal KPI é objetivo numérico, é receita, e tem que estar tudo atrelado a isso. Departamento, meta pessoal, para você fazer todo mundo estar no mesmo barco e seguir nessa mesma linha. Sim, eu lembrei de um outro ofensor aqui que eu também observo bastante. Às vezes, infelizmente, marketing, nesse sentar na mesa para conversar, né? E também retomando a parte do IBM, marketing e vendas não conversou sobre qual que é o alvo certo, né? O que é ICP mesmo, o que não é, e dentro do que é ICP, se tem conta nomeada e quais são, para mirar para o mesmo rumo, né? Isso, às vezes, o pessoal ainda peca também. Peca. Concordo também, peca tipo, além de conversar, define muito como que entra uma oportunidade no seu pipeline, né? Aí é o papel do marketing, na verdade, dependendo dos canais, do canal que chega, né? Esse lead, essa demanda, de você qualificar bem, filtrar bem, você já faz ali tudo que você tem que fazer, CP scoring, lead scoring, deal scoring, faz tudo o que precisa ser feito para você colocar no pipeline e colocar o pessoal para trabalhar. Uma oportunidade que faz sentido. E isso aí vai estar conectado com tudo que você falou, né? Com a conta, o que você definiu como objetivo, quem você vai focar, definir as contas principais, para você não gastar tempo com... Não é o que faz sentido, mas, cara, estatisticamente, um perfil de conta lá que não está adequado com o seu ICP, que não está adequado com o seu lead score, com o seu deal scoring, qual que é a chance de você fechar? Muito menor. De ter um matching ali com o teu negócio. Às vezes vai ocupar o tempo de vendas ali, onde não vai ter muito sucesso. Cara, vai ocupar o tempo e assim, as primeiras aulas que a gente tem na faculdade de economia os recursos, você aprende, os recursos são escassos. Na primeira aula de economia, é isso, os recursos são escassos. Você não tem um time de vendas infinito, um time de arquiteto, um time de pré-vendas. Então, você tem que saber muito bem o que você vai trabalhar. Isso é foco, é objetivo. Mas eu acho que aí tem muito papel do marketing, tá? De filtrar muitos leads, de qualificar corretamente, de ter os formulários corretos para você qualificar, de se tá... Cara, tem coisa básica, né? Se tá no budget correto, se o cara tem budget, é o cara que aprova, se tem necessidade, está dentro do time que você quer fechar aquilo, né? No horizonte de time que RevOps definiu que é o horizonte correto, de 3 a 6 meses, ou não, depende do tipo de negócio. Mas acho que aí é muito trabalho do marketing, porque vendas, na minha concepção, eu estou dando muito exemplo assim, do que é o mercado de B2B, que está mais ligado com a minha experiência, tá? Nunca trabalhei com consumo, nunca trabalhei nem com SaaS. Até tenho um sonho de um dia trabalhar com SaaS, porque eu fico com um pouco de inveja. Porra, todo dia tem lead, todo dia tem deal, tem negócio fechado, todo dia toca o sino. Dá pra ter previsibilidade. Não, exato. Eu fico pensando, putz, cara, às vezes eu demoro 6 meses, 1 ano pra fechar um negócio, né? E toco um sino em 1 ano, os caras tocam sino todo dia. Eu penso muito nisso também. Até dá um pouco de inveja. Cara, como que será que é a vida dos caras, né? Todo dia, né? Tem as mini vitórias, né? Que os caras comemoram. Não, aqui a gente tá sofrendo, cara. A gente apanha 6 meses pra fechar um dia, depois de apanhar. Parabéns, você conseguiu. Mas apanhei 6 meses.
Às vezes, nos últimos dias do mês ali, eu vejo as empresas tudo acelerando vendas, eu olho pro meu pipeline e cara, não tem nada que eu consigo fazer aqui, tá Pois tudo é. pra semana que vem, pra daqui um mês. Cara, pois é, desesperador, né, cara? Vender enterprise é isso, né? Do tipo, você vê o trimestre chegando ali no final, você fala, puta, cara, eu tô com gap aqui, o que eu vou fazer no trimestre pra fechar e tal? E tem que fazer as mágicas de sempre, né? Porque, sei lá, você tá muito acostumado que a gente tá negociando hoje e fechando hoje, são coisas que a gente começou um ano atrás, cara. Sim. Entendeu? Sim. E se você não plantou bem um ano atrás, aliás, se você não tá plantando bem agora, daqui a um ano você não vai ter nada pra você fechar. É isso. É o jogo, é a maratona. É sempre uma maratona. Por isso que aquela de... E a maratona não é 100 metros, né? Aquela de correr... Putz, a gente precisa... Tem 15 dias aqui para fechar o trimestre, a gente precisa gerar mais tanto de demanda. Não vai dar muito resultado. Não é 100 metros. É uma Comrades na África do Sul de 90 quilômetros na canela. É um negócio desse tipo, cara. É complexo demais. Complexo. Mas um dia eu vou trabalhar consumo, vou entrar lá no meu dashboard CRM, vou ver lá, cara, a gente vendeu 2 milhões de chocolate esse mês, vendeu 100 mil chocolates hoje, cara, meu sonho. Mas não, minha realidade não é essa, cara. Vou chegar lá vendendo uma empresa de SaaS, né, de software, vou chegar, puta, a gente não tá gerando lead. Pô, um top aí de tráfego, cara, mete tráfego aí pra gerar lead. Sim. Mas eu não sei o que é isso. Então, o meu negócio é fazer o básico bem feito, é muito no relacionamento, nas estratégias certeiras, de ter muito insight de campo, time de vendas. Mas, enfim, não tô reclamando, eu amo o que eu faço, adoro, até por isso faço bastante tempo e vou continuar fazendo, espero, cara. Agora eu entendi, não sei se é sorte ou azar. É, tipo isso. Você falou de ICP Score, Lead Score e Deal Score, né? Uhum. A gente nunca falou disso aqui nos outros episódios. O ICP eu acredito que se a empresa é fit com base nos critérios ali, firmográficos e tal, é isso mesmo? É isso. E aí com uma pontuação, um peso para cada critério, né? Lead Score todo mundo tá mais acostumado. E o Deal Score? O Deal Score, na minha concepção, é uma junção dos dois, tá? Você junta o ICP e o Lead Scoring. O Lead Scoring tá muito assim, cara, a dor do cliente, o que ele precisa resolver. Você tem capacidade de fazer isso? Você tem experiência? Você já fez? Uhum. E o que ele tem um contexto do negócio, assim, da dor, do que ele chegou pedindo ou... Na minha visão, é o contexto do negócio atrelado a... Aí cada empresa tem o seu, né? O que você tem que definir. Eu gosto muito, assim, de definir, cara, o que a gente falou, né? Do trimestre, batemento e tal. Cara, tem necessidade? É real? É pra fechar agora? É pra ano que vem? É pra 2030? Ele tem budget aprovado? Ou ele tá aqui fazendo um estudo, um RFI, um Budgetary Information para montar budget, para buscar... Isso acontece muito também no nosso negócio, né? Às vezes, sei lá, trabalhar com as montadoras lá no passado, né? As montadoras procuram e falam, Brunão, quero fazer aqui, desenvolver tal, quanto custa? Falei, cara, você precisa dar uma proposta ou você precisa de um número? Já fala real, né? Não, preciso do número. Tá bom, então eu vou te passar o número. Isso aqui você vai gastar, sei lá, 10 milhões. Mas pede 15. Pede 15 porque isso vai cortar. E se chegar a 8 aqui eu tô feliz, né? Então aí isso acontece muito no nosso negócio. O cara faz estudo de mercado, recebe, aí vai lá pedir a aprovação da grana na matriz, aí depois tem a aprovação da grana, aí vai pra cotação, aí daqui a um ano fecha. Às vezes já vi negociar, a pessoa que demandou negocia, depois vai para compras e negocia de novo. Negocia de novo. O cara fala, tá fechado. Aí chega a compra, last call, daqui 30% de desconto, né? É foda, essa parte aí é complicada. Acontece também. Mas eu acho que é isso, você analisar esses aspectos do que aí cada organização vai ver o que é importante para ela, né? Times, o cara tem budget, se você tá falando com quem decide e tal, as métricas básicas de análise de lead. E para mim aí uma junção, você junta tudo isso, aí você tem que ter um deal scoring. Fala, cara, isso aqui pra gente faz sentido. Isso aqui, vou com toda a força, vou colocar todo o meu time, vamos embora. E o contrário também. Então, a nota aqui não é X, é Y. Tá, isso aqui é legal, mas não vai ser para agora, vamos com cautela, trabalhar aqui, manter vivo um round de cada vez e tal. No passado eu trabalhei muito com o governo, também vendo para o governo, é muito isso, né? Tipo, você não consegue acelerar o processo. Vai seguir lá o processo deles, o rito deles. Então, não adianta você botar energia que você não vai mudar a velocidade daquele processo. Aí você segue, acompanha, banho-maria, faz isso, faz aquilo. Então, para mim é isso. Aí você definiu o deal scoring, aí você está muito claro qual que é o teu foco, se você vai dar atenção para aquilo ou não.
Mas tem casos que a gente consegue acelerar o ciclo, né? Tem esses casos que a gente sabe que não dá para mexer ali, que é um processo que não depende em nada de nós e, como você disse, não dá para e nem vale a pena colocar energia demais. E tem alguns casos que, às vezes, insegurança para tomar decisão. Nesse lugar aí, marketing consegue ajudar. Para mim, consegue. Eu acho que principalmente um case assim que você consegue acelerar ciclo quando o cara tem um baita problema e precisa resolver. Uhum. Principalmente quando é um baita problema e tá custando muito dinheiro para ele, que ele tá perdendo muito dinheiro. Sim. Então, quando vira uma prioridade muito grande. Vira uma prioridade. Quando você consegue... O deal scoring vai subir bastante. Não, aí sobe. Porque você pensa, se eu conseguir apresentar uma solução rápida, robusta, consistente, que vai resolver o problema dele, ele vai arrumar grana rápido, vai conseguir aprovação muito rápida disso. Tem um amigo que trabalha numa empresa de mídia e telecom, uma das maiores, uma das 2 ou 3 grandes que a gente tem hoje no Brasil, né? Depois das últimas fusões, aquisições, enfim. Ele estava contando uma história para mim. Ele trabalha na área de detecção de fraude, né? E eles montaram um modelo de detecção de fraude, compraram fizeram uma POC lá com uma placa da NVIDIA, programaram em Python, assim, fizeram uma baita modelagem matemática. Nem é um case nosso que eu trabalhei, é um case de um amigo mesmo, mas eu achei muito interessante, legal trazer aqui para você. Montaram isso e, eles conseguiram reduzir, sei lá, uma análise que eles faziam em 30 dias, um mês, para 3 horas. Um negócio assim fabuloso. E aí, nessa empresa que ele trabalha, o processo de aprovação, demora também 6 meses para você buscar grana, aprovar nos comitês, tem que aprovar para conseguir a grana e fazer o projeto. Eles conseguiram isso, ficaram assim assombrados, falaram, isso aqui dá muito resultado. Foram apresentar para o board, né? Já escalaram o assunto. Apresentaram o resultado, o board, o CEO da empresa olhou e falou assim, quanto custa para a gente aplicar isso aqui e escalar? Custa X milhões. Tá aprovado. Numa reunião. Aí esse brother me falou assim, eu nunca vi uma aprovação de orçamento tão rápida, Bruno. Aconteceu numa reunião. Falei, é isso. E o nível de impacto muito grande também. Muito grande. É no-brainer. Então já fizeram investimento, aí precisaram comprar equipamento, né? Montaram um stack lá de equipamento e plataformas e tudo que tinham que fazer. Contrataram pessoas e colocaram de pé a solução em pouco tempo. E aí o saving que eles já começaram a ter com a operação já pagou todo o investimento. Então, assim, respondendo a sua pergunta, como acelerar? Eu acho que sim, dá para acelerar, mas depende muito de você ter a sensibilidade do marketing de vendas, ter a sensibilidade, aquilo é crítico. O cara precisa resolver, tá perdendo dinheiro com aquilo, ou ele vai ganhar muito mais dinheiro com aquilo, se é uma ação de marketing, né, de IBM, qualquer outra coisa. Se você consegue identificar isso, você consegue uma aprovação e acelerar o processo. E o contrário também, às vezes você percebe, é um problema, mas não é tanto, ele consegue conviver com aquilo, tá? Então leva, um dia vai fechar, mas não vai botar tanta força agora num tipo de negócio desse, né? Sim. E até pegando o exemplo desse amigo seu, ele criou o racional de ROI do negócio, né? Objetivamente, porque ele fez um teste que comprovou o potencial de ROI. Nas nossas propostas, muitas nem sempre vão com esse racional, né? Às vezes, em alguns casos, talvez seja muito difícil, mas é interessante sempre buscar uma forma, né, de mostrar que, porque se for uma insegurança de tomar decisão, porque ali atrás tem humanos, né, atrás do crachá, e existe insegurança, tem uma parte emocional ali na decisão. Um racional de ROI, de potencial de resultado, pode ajudar, né? E legal você falar isso porque uma dos nossos motes aqui de comunicação é eficiência na NT, eficiência, escalabilidade e ROI, né? A gente sempre tenta ter essa visão e apresentar para o cliente que a gente está conversando e fazer as perguntas para chegar justamente nessa conclusão que você citou, cara. Quanto está custando esse problema que você tem hoje? E mostrar e fazer esse cálculo de ROI, né? Com a minha solução, em quanto tempo eu consigo ter retorno de investimento e quanto eu vou conseguir ganhar dinheiro com isso. Total. Nem sempre é fácil fazer esse cálculo, mas é um exercício que vale a pena sempre você exercitar. Pelo impacto que gera, vale queimar um pouco de neurônio nisso. Deu o ROI, tá na mesa, o cara assina na reunião e aprova, cara. Não tem comitê. O CEO aprovou na hora e não era um investimento baixo, tá aprovado. É isso. Boa. De todas essas dicas aí, você acredita que tem uma principal que
geralmente se aplica a maioria dos negócios. Para quem está ouvindo a gente e fala, putz, como que eu posso começar? Qual que é o primeiro passo para começar a criar uma integração melhor aqui entre as áreas? Seja pessoa de marketing, seja de vendas, principalmente nosso público é de marketing. Uhum. A gente já falou da comunicação, né? Apesar de parecer algo básico, assim, de ter essa colaboração, conversar, eu acho que é básico, mas é o básico que precisa ser feito, acho que precisa ser feito, sim. Tem um outro insight que eu gosto muito de... time de marketing tem que participar ativamente dos rituais do time de vendas, sabe? Tem que ter essa abertura para participar. Então, o time vai apresentar uma proposta, participa, tem uma reunião com o cliente, participa, para entender e colher esses insights de campo, assim, do que está acontecendo e retroalimentar. O marketing, né, Kelmer? Não sei se você tem essa visão também, até uma pergunta para você. A gente falou de mudar o nome para estratégia, né? Marketing é uma área que consegue olhar a empresa toda. Se você pedir para os funcionários da empresa, de vários departamentos, contar a história da empresa, marketing é o que vai conseguir contar da melhor forma a história da empresa, porque conhece a empresa, que está sempre gerando conteúdo, sabe como a empresa se posiciona, sabe quais são os produtos, pode não ter o conhecimento técnico além do pitch da solução, mas ele conhece. Então, às vezes, o cara do marketing está numa reunião, pega algo, escuta algo, um insight de cliente, puta, cara, isso tem um valor, volta, retroalimenta, fala com o time, monta uma estratégia, define, tal. Cara, é um baita valor. Tem um case aí recente, sem citar nomes de algo que aconteceu, se puder contar também seria legal. Isso é bem legal, acho que conecta com o que você está falando aí do como a gente escolher esses insights e integrar, tá? A gente na NT é parceiro de uma plataforma de automação de agentes que chama N8N, que hoje é muito usado para automação de marketing. Ficou famosa aí, né? Extremamente famosa. Cara, tá no hype total. Pelos youtubers, criadores de conteúdo e tal. Os caras fazem dark channel no YouTube, né? Que funciona tudo com N8N, gera vídeo e tal. Cara, tá no hype total e a gente é parceiro desses caras aqui no Brasil e no mundo todo, né? E a gente tá trabalhando com eles. E porque tá muito ligado ao nosso negócio, automação, orquestração e tal. E a gente tem ligado o N8N a vários stacks que a gente tem no NT. Aí olha para você ver. Marketing, né, pode buscar relatório do Gartner, da Forrester, buscar um monte de informação, mas isso é pós-mortem, já aconteceu. É tarde, cara. Quando você recebe input do Gartner, alguém já está na tua frente. Aí a gente foi para uma reunião com um banco grande aqui de investimento no Brasil e tinha bastante gente na reunião, tinha uma pessoa da área de compliance. Aí ninguém entendeu muito bem porque alguém do compliance participando da reunião era para discutir justamente N8N, né? E aí discussão, tal, não sei o quê. Aí chegou num nível de discussão que aí o compliance pediu a palavra e falou assim, não, cara, a gente vai fazer. A gente precisa fazer. Porque os nossos devs estão fazendo automações com essa ferramenta sem autorização da governança, do compliance, de nada, e a gente não está sabendo. Então tem que fazer do jeito certo. Aí, pum, sendo, puta, olha que insight. Aí que eu fui descobrir os conceitos de Shadow Automation, que os caras, o dev, para facilitar a vida dele, faz um monte de automação. Mas não está importando se tem a aprovação da empresa, se está dentro da arquitetura, não. E aí, como marketing, né, a gente pensou, cara, a gente precisa ir para cima disso. Então, aí a gente já, a partir daí, já gerou e-book, porque o nosso foco da NT é levar o N8N para Enterprise. Então, para fazer do jeito correto, integrar isso nas soluções das grandes empresas Enterprise, mas com escalabilidade, com governança, com compliance e com ROI também. Então, a gente viu uma oportunidade, cara, é isso que a gente precisa fazer. Aí, de uma reunião, como insight, já gerou e-book, questionário, ação integrada no mundo todo mundo falando, podcast, a gente se aproximou do embaixador da N8N aqui no Brasil, que é o cara que treina todo mundo. Que legal. O cara que treina e os caras vão lá no banco e começam a implementar. A gente já tem um podcast com ele agendado nos próximos dias para falar disso. Mas aí que tá. Isso eu não vou achar na Gartner. Não vou achar estudando, fazendo pesquisa de mercado. Cara, você precisa estar no front. Você precisa estar com o seu time de vendas. Você precisa ter esses insights, senão você não vai ter. Não, o marketing vai estar sentado lá, achando que está fazendo o trabalho dele. Cara, ele não está. O trabalho dele é gerar receita também. E não está fazendo o trabalho dele.
Isso foi um pouco polêmico, tá? Mas enfim. Uma dúvida que me surgiu, a NT sempre já estava na IA antes desse boom da IA? Puta, a gente já tinha várias aplicações de IA que a gente já trabalhava, já fazia para clientes internamente. A gente tem muitas aplicações internas também que a gente faz para melhorar os nossos processos, né, no dia a dia. Mas sim, a gente já estava. Tanto que depois do boom da IA, a gente tem muito discurso assim de aqui não é hype, aqui não é buzzword, é resultado real. Que é muito do que o nosso CEO, Cláudio, prega. O Cláudio é uma pessoa muito pragmática assim, nas ações. E é isso, é resultado real. A gente vê o hype, a gente acompanha, mas a gente sempre tenta trazer o resultado real. Mas sim, a gente já tinha aplicações já bem antes do hype da IA. Boa, aproveitando que a gente entrou aí em IA, a galera, principalmente a galera de marketing no geral, tem perguntado muito, assim, nos eventos que a gente vai, palestra, pô, como que tá a aplicação disso na prática para marketing e vendas? Porque a gente vê algumas coisas aí em LinkedIn e tal que parece lindo ali, tem um lead magnet ali, comente se você quiser receber, quando a gente abre não tem nada demais, né? E a aplicação, assim, pô, um super case de aplicação a gente não viu muitos ainda. Como que é na sua visão, assim, você que está muito imerso em IA e é da área de marketing de uma empresa de IA? O que você tem de algum case legal para compartilhar ou sua visão sobre isso? Eu vejo que assim, quando a gente fala de automação de marketing com IA para infoprodutos, influencer, YouTube, então, eu acho que funciona demais. Até ferramentas como N8N, que se popularizou, eu acho que, cara, tem uma aplicação fenomenal e é muito fácil programar, organizar, montar ali um squad de agentes, cada um faz uma coisa. Um squad de agentes, né? Pois é. Muito bacana. Eu já tinha pensado em vários agentes, agora um squad montadinho ali, funcionando sozinho. Pode fazer isso, pode fazer muita automação de WhatsApp com IA. Por exemplo, esses dias eu tive um problema no cartão de crédito pessoal, né, da XP, que foi clonado. Fui comprar uma meia para as minhas filhas, uma meia do Lilo Stitch era um golpe, tal, caiu um puta golpe. Tal, né? Aí... Quem nunca, né? Sim. Aí eu, né, fui super rápido o atendimento, fui falar lá com o atendente, aí eu já comecei, não, quero falar com o humano, atendente, pessoa, humano, tá bom, sou humano, é a Thaís. Aí tenho certeza que era um IA que tá falando comigo, não era a Thaís, mas resolveu super rápido, né? Mas, enfim, é muito usado para o marketing hoje, vejo muita aplicação para esse tipo de automação, tá? Então, falando de marketing. No nosso negócio, assim, mais enterprise, cara, a gente usa muito, muito. E aí não tenho muitos exemplos de marketing para contar, mas tem muitos exemplos do mercado financeiro, telecom. E aí o que a gente está muito focado é o que a gente chama do Agent AI, que é aí que você falou na abertura, que a diferença de um Agent AI para um agente normal, eu brinco que é o agente turbinado. É o agente que, cara, recebe uma demanda, aprende, toma decisão, evolui, vai criando outros amiguinhos ali para ajudar ele. Isso a gente faz muito, tá? Tem muitos exemplos no mercado financeiro, desde para detecção de fraude, onboard de clientes, venda de produtos digitais. Sei lá, o cliente vai fazer a solicitação de um empréstimo no banco. A gente tem clientes na QNT que a gente já tem todo esse fluxo que é feito totalmente por IA, e as pessoas nem imaginam. Então o cara vai lá, começa a conversar com o banco, né? Solicita um empréstimo, bota os dados dele, aí a gente já orquestra com várias ferramentas de orquestração de processo, o cara vai lá, busca no banco de dados, já faz uma análise de crédito, vê o que já, cara, faz tudo de forma autônoma, totalmente. Toma a decisão e a gente até escolhe ter um ser humano ali para, né, apertar o botão, validar, dar ok ou não ok. Mas a gente faz muito isso. Tem até um case legal em telecom, mudando de setor, que telecom tem muitos equipamentos assim de vários vendors que dá problema, eles chamam de alertas, né? Liga um sinal lá, caiu o equipamento. Que aí a forma mais fácil de você ir resolver esse problema é lá dar um reboot, desliga, liga, o negócio volta, é o famoso Ctrl+Alt+Del, né? Mas não é a forma mais inteligente de fazer isso. Então a gente tem cases de telecom que o agente ele vai aprendendo cada um desses alertas que acontecem, que às vezes é um equipamento da empresa X com a conexão da Y que muda, não? Então para cada alerta tem um ecossistema ali integrado que cada alerta é diferente um do outro. E a IA vai aprendendo e resolvendo aqueles alertas. Então, chega um momento que ele já sabe resolver todos os alertas. Ele só vai atender aqueles que são novos, que surgirem
de uma forma nova, né, que não existe ainda. Mas é um agente que vai aprendendo, vai resolvendo, que vai para a memória, pô, aprendi, compartilha com os amigos aqui, com o meu squad de agentes, o próximo a gente já vai fazer. Mas a gente faz tudo com IA, tudo de forma autônoma, com agent AI. É muito legal, cara. Parece, assim, sci-fi, rocket science, é muito legal. Que legal. Não dá para puxar uns desse aí, especialista em N8N para o seu time de marketing, deixa eu começar a criar case para a gente aí. Dá, quem sabe. Talvez a gente já esteja falando sobre isso internamente. Talvez. A gente priorizou agora desenvolver alguns agentes que vão aplicar bem no B2B aí. Uhum. O primeiro que a gente está concluindo agora é para fazer account discovery. Então, a gente pede para a gente ali, no nosso caso está integrado no Google Chat, a gente ele chama Bartolomeu. Bartolomeu? Foi o nome que eu soltei do nada lá e o dev falou, não, beleza, vai ser esse. Eu não estava sendo, né, não era uma sugestão ainda não, era só um exemplo e ficou. E aí a gente vai lá e fala, favor fazer discovery da empresa, aí põe o URL do site, e aí eu posso detalhar a área que eu quero mais informação, né? Time de vendas, de marketing. E aí, que tipo de discovery? Pessoas, o que eles estão fazendo? Como que vocês mapearam? Vem os dados da empresa, que não são tão difíceis de achar, mas vira um documentinho ali, dá umas 3 páginas de informação. Notícias recentes, né? Se teve movimentação de M&A. Né? Na área, se a gente detalhar a área, quem são a liderança daquela área, as pessoas que se teve mudança na liderança, pessoa que você vende diretamente, por exemplo? Essa a gente não colocou ainda não, mas já vou anotar aqui para já é uma melhoria a mais, eles fazem em 15 minutos. Tá, já fez. E aí tem lá algumas informações desses contatos, o LinkedIn vem com a foto e tudo mais. Olha, que legal, cara. Em alguns setores faz sentido saber a quantidade de processos judiciais que tem. Sim. Então, traz bastante coisa, assim. Além do que eu falei, tem outras. E numa linha de mensagem, né? É porque a gente pedia isso para alguém antes, né? Tipo, vou fazer uma reunião aqui com essa empresa. Prepara o booker, né? Prepara aí, eu quero mais informações para eu ir mais preparado para essa reunião. E aí demorava, sei lá, horas, né? Agora é minutos. E o resultado tá bem legal. Vou te mandar um exemplo. Não, manda, isso é muito legal. Quem tiver interesse também pode me pedir um exemplo que eu mando aí, se puder ajudar. A gente está fazendo, por enquanto, bem interno, né? Porque a gente faz isso para os nossos clientes também. Mas dando certo, sendo validado, a gente pode até abrir para o mercado aí. Não é a maior prioridade agora, mas é uma possibilidade também. Não, isso é legal, pode virar um produto. Eu lembro no passado eu contratava Big Data, uma empresa que era de Minas, inclusive, também, que precisava buscar informação. Eu fazia um filtro lá de CP, que era empresa nessa região, com tantos funcionários, acima de tanto faturamento. Ele puxava várias empresas, que fazia consulta nos órgãos que não públicos, mas que dá para você consultar, mas é muito difícil entrar um a um, tal, e ele montava um relatório para mim também, tipo, quadro acionário, societário, são essas pessoas, são sócios, tal. Era mais uma ferramenta, eu começo a compartilhar comigo que eu vou querer usar, cara. Isso é legal pra caramba. Legal. Muita gente está demonstrando interesse. Eu acho que talvez a gente até antecipe esse lançamento. Olha aí pro mercado, quem sabe. Legal. E entrando um pouco na aquisição de clientes aí, dando um passo a mais, a gente falou muito de integração, já deu várias dicas aí. Sobre aquisição de clientes, vocês têm um canal mais oficial, assim, que dá mais... ajuda mais, influencia mais no resultado, ou está bem distribuído entre diferentes canais? Eu acho que assim, bom, a gente tem todas as métricas e mede tudo que você possa imaginar, né? A gente tem tudo isso metrificado. Agora o que eu falo para você acho que em termos de influência, a gente tem ideia dos canais que mais influenciam, assim, no processo de vendas, e também o canal que mais gera lead, né? Pra gente, eventos é a maior geração, mas assim, evento é uma arte, cara. Tipo, tem que saber fazer, tem muitos critérios para você fazer bem um evento. O primeiro critério é saber se vale a pena participar do evento ou não. Então, a gente já define uma série de critérios para decidir o go ou no go, de quais eventos a gente participa, que tipo de evento, qual formato de evento. Mas eu digo, para todo mundo que tá ouvindo, assim, quando você consegue mapear bem os eventos e montar uma estratégia de execução, resultado assim, é extraordinário, tá? Estratégia de execução, eu digo... E aí que é muito legal a integração com vendas também, porque você vê na prática as coisas acontecendo. Sim. Você vê os times trabalhando ali, você monta
uma estratégia de como atender, enfim. Você tem um exemplo, assim, de alguma ação que vocês fizeram que deu muito certo em evento? Tenho alguns exemplos, acho que, sem dar muitos detalhes, mas um exemplo dessa integração, mercado financeiro, todos os nossos concorrentes participam, a Febraban é o nosso maior evento aqui setorial, né, do Brasil, da América Latina, e acho que é um bom exemplo dessa integração, toda a preparação. É muito difícil participar da Febraban, tá? Se você quiser hoje ir para o evento, talvez você não consiga arrumar um espaço. Talvez ano que vem sim, que vai ser um lugar maior, talvez já tenha mais oferta de pra vagas. Quem organiza esse evento tá lindo. Tá ótimo, os caras já fecham agora em outubro o faturamento do ano todo, né? É uma demanda assim, gigantesca. Mas a preparação, né? Aquela frase, o básico, o evento começa muito antes da data que ele vai ser executado e termina muito tempo depois. Mas é todo o planejamento, a minha visão, Cameron, do tipo, cara, qual que é a nossa mensagem, o que a gente vai vender, como a gente vai atacar, qual que é a nossa squad, como a gente vai, o que a gente vai falar no evento, quais são os nossos speakers, como a gente vai comunicar, qual que é a fila aqui de atendimento, tem que ter um nível de atendimento, até para você não gastar o tempo do cara que é mais técnico. Afinal, é uma venda técnica, né? Se eu colocar o meu cara, um arquiteto lá, especialista em uma determinada função ou plataforma, para ficar na porta do stand falando oi para as pessoas, esse cara não vai estar disponível para fazer uma demo, fazer uma POC e tal. Enfim, é toda uma estratégia, mas eu acho que principalmente é que a gente chama do pipe room do marketing, né? Fez o evento, o marketing acompanha, durante cada empresa tem uma métrica, né? X tempo, tudo que foi gerado ali de pipeline, do que está sendo convertido, está sendo trabalhado, se vai gerar negócio ou não, mas o marketing está acompanhando, o marketing é responsável, até passar o bastão diretamente para o time de vendas. Eu sou um cara eu gosto muito de métrica, cara. Acho que, sei lá, talvez vem do esporte e tal, mas eu gosto muito de métrica e de objetivo, né? Mas todo evento que a gente vai fazer, eu chamo a galera e falo, tá bom, qual que é a nossa meta? Qual que é o nosso objetivo? Quando alguém do time de vendas ou enterprise, qualquer área, pede para participar de um evento para mim, né? Tá bom, preenche um formulário aqui do Bruninho e tal, beleza? E a pergunta principal, quanto você vai gerar de pipeline com esse evento? Quero saber quanto. Até para ver se o cara tem a mentalidade, cara, tá certo, tá muito distante, não, tá viajando total. Mas para ter um número, a gente precisa ter um número, precisa ter uma métrica, para depois a gente seguir. Fala, cara, tá vendo? A gente vai gerar X, não conseguiu gerar. Gerou X2. E acompanhar tudo isso muito tempo depois e ver se a gente está no caminho certo. E à medida que você faz vários, você vai ajustando essa meta aí também, né? Ou como definir, né? Se é uma proporção ali de público estimado, tem alguma coisa nessa linha ou como que é? Tem, hoje a gente tem métrica para tudo, mas tipo, a gente sabe tal evento, a gente sabe o custo de lead de cada evento, quanto que custa cada lead. Então, ano que vem, a gente vai para o evento e tem uma proposta participar do evento tal. Tá, qual que é o custo de lead? A gente sabe quantos atendentes participaram, quantos leads a gente gerou, quantos negócios a gente fechou e quanto é o custo de cada lead. Eu olho e falo, cara, não vale a pena, o custo de lead é muito alto esse evento. Claro que isso pode mudar, né, para cada evento e tal, mas é uma referência que marketing precisa ter. Marketing precisa ter essa visão analítica também, e de ROI, de retorno de investimento, e colocar todo mundo a bordo. Falar, cara, vamos participar desse evento? Vamos, todo mundo? Tá, a gente vai investir tanto? Só para eu pagar o evento, eu preciso ter X em vendas, em pipeline, para só pagar o evento. E aí, tamo junto? Vamos nessa? A gente tem que ter essa visão muito objetiva, não fazer por fazer. Eu não tenho, enfim, o orçamento dos grandes líderes do setor que tem 500 mil funcionários, cara. Então, de novo, voltar para o começo. A gente tem que fazer o básico muito, muito bem feito para ter resultado. E, ainda bem, a gente está tendo muito resultado assim, tudo que a gente tem feito. Bastante. E você, pelo seu perfil, eu entendi que essa questão das métricas é para um alinhamento interno e uma exigência de que a gente tem que atingir aquilo, mas tem todo um ganho ali que não é tangível, né? Ou não é facilmente tangível, né? Que gerar lead ali, a gente está falando de converter demanda, né? E já pôr gente no pipeline. Mas tem todo o reforço de marca que faz, o criar demanda, né? De galera que tá fora do radar de vocês, mas a ICP descobriu vocês por ali, pode ser um comprador ali depois de algum tempo. Sim, mas aí que tá, o objetivo tem que ser claro para todo mundo, tem que ser simples, né? Essa questão de influência, gerar demanda, ter awareness e tal, isso deixa o marketing entende, o marketing sabe fazer isso.
A gente sabe o que a gente vai olhar, a gente vai estudar, a gente vai fazer toda a preparação do evento, vai divulgar, vai falar tô aqui, vai chamar as pessoas para falar, então a gente vai fazer tudo isso. Mas para você integrar o time e ter todo mundo na mesma página, tem que ter um objetivo muito simples. Então a gente tem que gerar X negócios ou X resultado aqui de pipeline em 6 meses, por exemplo. Perfeito, porque esse papo aí do criar demanda não é muito o que você põe na mesa com o time de vendas, né? Cara, isso é mais, talvez, com a sua gestão ali. Tipo, para os meus reportes de marketing, aí eu tenho que apresentar, né? Quais contas a gente influenciou, os nossos canais, qual awareness, tal, beleza. Isso tá nos nossos controles. Mas para vendas, tem que ser simples, a mensagem tem que ser simples. Tem que gerar X negócios ou X leads desse evento. Tá claro? Tá claro. Então vamos nessa. Indo para uma outra pauta aqui, de Thought Leadership. Tá bem integrado aí nessas estratégias aí de vocês? Como que vocês estão lidando com isso? Você acha que tem um impacto grande na estratégia de geração de demanda? Como que... Você tem exemplos práticos ou de você, exemplos seus em outras empresas que você passou? Eu acho que assim, quando você fala de enterprise, B2B, o game é conteúdo. Precisa ser de conteúdo. Em todos os níveis do funil. Topo, meio, fundo. Precisa ser conteúdo. Eu acho que algo importante assim, que mudou recentemente é como você faz esses conteúdos e quem publica esses conteúdos, né? Então tem uma mudança grande também, você tem que saber direcionar muito bem o que você publica na tua conta corporativa, quem você publica para o seu time de influencers. Cada empresa tem que ter um time de influencers. Tem que ter o Kelmer que fala de tal assunto, o Fábio que fala do assunto X, ou o outro falando... você tem que gerar reputação. O game é conteúdo. Por quê? Porque conteúdo gera reputação, gera autoridade. Acho que é o mais importante. Falei de um pilar fundamental, né, no começo. Acho que esse é um pilar, assim, extremamente fundamental. O game é conteúdo, não tem como. E aí você tem várias formas de entregar esse conteúdo, né? Vários formatos que você entrega esse conteúdo. Eu gosto muito de usar um exemplo, assim, eu gosto muito de cinema, né? Tipo, como se fosse uma semiótica. Tipo, você tá passando uma mensagem e todo ângulo diferente que você olhar para aquela mensagem, você tem que enxergar a mesma mensagem. Então, se é um conteúdo no LinkedIn, se é um conteúdo em um blog, se é um conteúdo, uma palestra que você deu no evento, um vídeo no YouTube, né? Tem que ter coerência. Tem que ter um simbolismo. A mensagem tem que ser a mesma. Só que como que você fixa a mensagem na cabeça dos outros dessa forma? Falando a mesma coisa de formas diferentes, mas tendo o conteúdo central, a mensagem que você quer passar ali no meio e trabalhando em cima disso, né? Eu usei o exemplo do negócio do Enterprise aí, né, do Shadow Automation, né, do N8N. É isso. Então, a mensagem. Eu levo o Enterprise para grandes empresas. Então, tem um time fabuloso que consegue fazer isso. E agora, como que eu vou entregar essa mensagem? Aí, de vários formatos, de várias formas, tal, para você trabalhar no inconsciente das pessoas e conseguir fazer, fixar aquela mensagem. Até porque em Enterprise, a autoridade da marca e, consequentemente, das pessoas envolvidas naquela marca conta muito, né? Ainda mais quando tá lidando com players grandes, como é seu caso. Cara, sabe uma coisa? Eu acho que eu vou puxar a sardinha pro nosso negócio aqui, que, né, tá tanto tempo fazendo isso, né, cara? Pra mim, no Enterprise, você tem que não muito mais, mas tem que conhecer muito mais de pessoas para conseguir vender para empresas. Parece meio sem sentido o que eu tô falando, mas por que eu tô falando isso? Cara, você precisa conhecer as pessoas, as motivações, que o cara a pessoa tá interessada, o que motiva ela. Porque no final é assim, Kelmer. Você tá comprando em nome de uma empresa e eu tô vendendo em nome de outra empresa. Mas são duas pessoas que sentam aqui para negociar. Então você tem que conhecer muito mais de pessoas, diferente do consumo, né? Você às vezes foca no benefício, no produto, tá? Mas no Enterprise, eu acho que eu nunca vi ninguém falar sobre isso, mas mais ainda você tem que conhecer sobre pessoas, o que motiva, tal, o que a pessoa está buscando, os interesses, porque isso faz a diferença no final das contas. Então eu acho que esse é um ponto relevante assim que a gente tem que pensar, né? Até porque não é volume, é profundidade, né? Então você tem que entender de tudo que está ali relacionado com a empresa, né? E, consequentemente, com o comitê de compra e cada pessoa que compõe aquele comitê, né? Falou tudo.
Não, você falou uma frase que eu uso muito isso, né? Quando, sei lá, as agências vão procurar, muitas vezes me procuram e tal. Porque vamos gerar... Cara, o negócio não é volume, cara. É qualidade. Não é quantidade, é qualidade. É fazer bem feito. Eu não preciso... Cara, não é quantidade, é qualidade. É profundidade, é o que você disse, é exatamente isso. É isso, cara. Esse é o game, cara. Legal, cara, legal. Bom, partindo pro final aqui, então eu vou fazer algumas... Porque já estourou o tempo faz tempo, né? Já não, passamos... aqui o tempo é livre. Enquanto estiver interessante aqui, a gente fica dentro de um limite, porque você tem uma agenda também. Não, daqui a pouco vai virar os podcasts de Joe Rogan aqui 3, 4 horas e tal, aí ninguém, aí é complicado. Aí eu vou matar a tua audiência de TED aqui, né, cara? Mas tudo bem. Não tem como ter TED nesse assunto legal, não, pô. Excelente, viu, Bruno? E como a gente está finalizando aqui já, vou fazer mais 3 perguntinhas bem legais aqui para fechamento, tá? Beleza. Bom, você faz parte da banda, né? Da NT. Da NT Consult, eu vi isso. Se não me expulsarem no próximo ensaio, eu ainda faço parte. Vamos ver, não sei, cara. Achei muito legal, cara. Nossa, podia ter uma banda na Bowie também. Não sei se tem gente suficiente com esse talento aí. Você deve ter adorado, né? Quando você entrou. Nossa, fiquei apaixonado, cara. Fui pra um board, já me levaram pro estúdio pra ensaiar. Falei, cara, pô, maravilhoso. Pô, música, adoro, apaixonado. Né? Uma pergunta um pouco inusitada aí. Se marketing e vendas fizesse parte de uma banda, quem que você acha que seria cada um ali nos papéis? Eu não sei quais os papéis, eu posso responder o caso real como é hoje, né? Porque o cara de vendas que a gente tem, ele canta, cara, ele é vocalista, né? Então, faz sentido, né? Pode ser que faça sentido, né? A gente prepara tudo ali pra ele, as estratégias, deixa a base, né? Conecta baixo com bateria, faz as melodias com a guitarra pro cara cantar, né? O cara então, faz todo o planejamento, prepara pra ele brilhar e cantar e cativar o público, mas um dos vocalistas que a gente tem hoje, a gente tem mais de um, mas o vocalista é o cara de vendas, é o Lúcio. Nossa, que legal, cara, adorei. E você sabe, esse é um negócio muito legal, na NT, as festas de final de ano, a gente não contrata a banda pra tocar, é a banda da empresa. Vocês mesmo. Não, tem o set list, monta, toca, o Cláudio, que é nosso CEO, toca guitarra também. Então é a banda da empresa e vou falar que é o momento alto, assim, que a gente tem na festa no final do ano, é a banda tocar muito legal. Pô, em termos de team building é muito legal, né, cara? Essa integração é divertido demais. O pessoal toca bem, tá? Eu engano e tal, mas o pessoal toca bem pra caramba. Demais. Tem alguma frase que você acredita que deveria estar estampada em todas as paredes dos times de marketing e vendas? Puta, tem. Eu acho que pode ser uma frase muito simples, mas eu acho que, assim, a simplicidade é a extrema sofisticação, tá? Não é essa frase, essa é do Leonardo da Vinci, mas a frase que eu gosto de falar e reforçar é que marketing é vendas e vendas é marketing. É simples, é besta, mas é para ser simples mesmo. Uhum. É para fixar na cabeça das pessoas, cara. Então, você tá fazendo um copy para um conteúdo, tá? Como que isso aqui afeta vendas? Você está organizando evento, como isso aqui vai aumentar as vendas? Uhum. Tem que sempre pensar nisso. Toda ação que a gente executa no marketing tem que refletir em vendas, tem que aumentar as vendas, gerar receita e gerar crescimento. Então, acho que seria essa frase. Concordo 100%. O pessoal não aguenta mais ouvir essa frase, tá? Vou até 2026 tem que pensar numa outra. Dá uma reciclada. Reciclar, você já tá batida já. Mas dizem que é quando começa a ficar chato que começa a funcionar, né? Pois é, dizem que é, né? Que eu acho que o Steve Jobs falava isso. Quando o pessoal começar a reclamar que tá cansado de ouvir aquilo, é porque tá começando a dar certo. Porque aí já entra no automático, né? Aí os caras já ficam no automático. E faz muito sentido. E olhando para o futuro aí, tem alguma inovação, tendência que tá te deixando bem entusiasmado aí em cima aí do nosso universo de marketing e vendas? Tem não vou falar que é uma tendência, mas tem algo que eu fico pensando assim, como aplicar para o nosso mercado, né? Não consegui fazer ainda, consegui fazer parcialmente, mas é uma onda que já está passando, mas, por exemplo, a gente vê estratégia de lançamento, né? De infoprodutores. Uhum. Os caras fazem uma puta estratégia, ganham muito dinheiro com isso, já ganharam mais ou já está ganhando menos, né?
Mas você vê que é uma pessoas que começaram assim sozinhas, pensando nas estratégias, bolando, estruturando, montando time de vendas. A gente tem vários exemplos aqui. Não vou citar nome de coaches, até para não tô ganhando nada para isso. Mas sabe uma coisa que eu sempre me pego pensando, Kelmer, sobre isso? Tipo, cara, como que a gente pode pensar numa estratégia de lançamento para o nosso negócio? Pensando nesses caras que eu já me peguei me perguntando isso também. O que dá para aplicar, né? O que dá para aplicar? Eu sei que é totalmente diferente, né? De novo, não é uma venda que o cara vai comprar ali na hora, tal, vai levar... Mas os gatilhos ali, escassez e tal. Exato. Mas pode ter alguma coisa ali que dá para aproveitar, né? Dá para aproveitar. Então, eu até acho que essa onda de lançamento já está diminuindo bastante, já diminuiu, assim, né? Pelo menos eu vejo que eu tenho recebido bem menos ofertas, né, que tem aparecido para mim. Mas eu acho que o marketing corporativo como um todo não explorou, não aproveitou bem esses insights que os caras fizeram. E os caras começaram do nada, de novo. Da cabeça deles, depois definiram uma receita de bolo, começaram a fazer, né? E, eu penso no futuro, assim, vai tentar fazer alguma coisa nesse sentido e replicar para o nosso negócio, aproveitar as melhores práticas e ver o que a gente consegue aproveitar. Se der certo, vai dar muito certo. Né? Tomara. Se for você conseguir trazer algum nível de volume para uma venda B2B complexa, é um grande feito. Não, porque você pensa, a gente resolve problema, também faz evento, dá para vender escassez, dá para vender uma série de coisas. E acho que principalmente, assim, se você pensar no nosso negócio, a venda em si, o pedido colocado, o faturamento e tal, isso não vai ser tão rápido, mas se você conseguir influenciar para que o cliente ou decisor tenha a decisão de compra naquele momento, porque a decisão de compra você toma muito antes. Você já decidiu que você vai comprar, sim. Pô, eu vou trabalhar com a Bowie porque os caras são bons nisso, você já tomou a decisão de compra. Quando ela vai ser efetivada é outra coisa, mas se você conseguir influenciar a decisão de compra, puta, aí já é um baita avanço. Então eu me pego pensando muito nisso. Não sei se é muito filosófico da minha parte, mas é algo que eu reflito bastante sobre. Né? Legal, dá pra gente ter mais conversa sobre isso aí. Vamos talvez a gente aprofunda nisso e vira pauta aí pro próximo episódio. Bruno, destaquei alguns pontos aqui, 3 pontos. Acho que o primeiro, que para mim foi uma novidade, ou eu li em algum momento e depois não me recordei mais, sobre os 3 horizontes. E eu vi uma aplicação muito forte no contexto, né, das vendas enterprise. Então, eu acredito que é algo que eu já estou pensando como aplicar mais disso na Bowie mesmo. Então, legal. Segundo ponto, você disse que vocês tanto falam aí, né, na NT Consult sobre eficiência, escalabilidade e ROI. E no final, parte disso é o que todas as empresas B2B têm que entregar para outras empresas, né? Que é ou a gente aumenta a receita, ou reduz custo, ou reduz risco. Exato. Então, você está basicamente fazendo tudo aqui, falando sobre eficiência, escalabilidade e ROI. Eficiência reduzindo custo, escalabilidade aumentando receita e eficiência também, né? Você escala um processo, escala uma produção, você está fazendo mais com menos, e o ROI está garantindo que aquilo vai ter retorno. Então, vou trazer um pouco disso para nós também. Eu acredito que quem está ouvindo pode se inspirar um pouco aí e buscar fazer um pouco do que a NT Consult busca fazer aí para os clientes. E o terceiro, quando a gente falou sobre o marketing estar nos ritos, né? Isso aí eu também dou um destaque, porque isso faz muita diferença na prática. Eu até acrescento, né, e você citou isso, mas não no mesmo momento, do marketing estar no cliente também, de entender dele, né? Já passou pessoas por aqui, né, em outros episódios, que falaram sobre isso, que ficavam tanto no cliente ali, que o cliente sentia que a pessoa fazia parte do time e tal, e entendia tudo o cliente, era uma pessoa de ABM, né, focada em pouquíssimas contas. Então entendia tudo ali, sabia o nome de todas as pessoas, estava lá dentro com frequência, e isso tem muita força, né, para o marketing, e a gente deveria ver muito mais disso, né? De tudo que eu falei, você tem algo a complementar? Não, cara, acho que você tem um poder de síntese absurdo. Eu acho que esses 3 pontos estão ótimos. E, sabe, eu sempre gosto de também falar sempre de 3 pontos, né? Eu acho que quando você fala 3 pontos, sempre você consegue gravar, fazer que as pessoas gravem mais facilmente na mente. Mas adorei os exemplos aí, eu concordo
plenamente, Kelmer. Legal, Bruno. Eu gostei demais do nosso bate-papo, fluiu tranquilo aqui. Aprendi muito, eu gosto desse momento porque a gente fala assim, poucos momentos no nosso dia a dia a gente fala 1 hora com uma pessoa tão focada assim, né, tão presente, né, um tempo de qualidade mesmo. Então, obrigado aí por ter compartilhado esse tanto de conhecimento seu aí, desses 20 anos aí na área, tendo passado por vendas. Então, eu quero continuar aprendendo, viu? A gente continua falando aí nos bastidores, depois das câmeras desligarem. E obrigado pelo seu momento aqui comigo, com a nossa audiência, e valeu. Cara, muito obrigado pelo convite, prazer imenso participar de verdade, de coração. Eu não lembrava qual foi a última vez que eu participei de um podcast, porque eu tô mais acostumado a ser o perguntador, né? Perguntar verdade, e puxar as conversas com as pessoas e tal. Mas é muito legal e, cara, aprendi bastante também. Aqui é sempre uma troca e sempre que eu tenho a oportunidade de te encontrar, seja aqui, né, na gravação, nos eventos do GTM e outras coisas, cara, é muito legal as trocas, os grupos de marketing que você impulsiona. Conheci pessoas assim fabulosas através dos grupos da Bowie. E, cara, é uma troca muito legal e a gente tá sempre aprendendo, né? Sempre aquelas perguntas, cara, onde você gera lead? Qual que é o seu melhor canal? Como você faz isso? Como você faz? Cara, a gente sempre aprende alguma coisa sempre, cara, todo dia. E acho que é isso, a gente tá sempre aprendendo e adorei o papo. Valeu mesmo, cara. Valeu. Legal. Para quem gostou aqui e aprendeu também com o Bruno, não vou pedir para curtir nem compartilhar, tá? Mas se você achar que foi válido, quem sabe? Brincadeira, mas eu gosto de pedir para compartilhar com um amigo que tá muito inserido aí nesse universo e pode ter bons insights aqui com esse papo também. Beleza? No mais, encontramos aí no próximo episódio. Valeu!